O caso de hoje tinha tudo para se tornar uma linda e romântica história de amor, mas o amor é algo bastante indefinido e muito abstrato, e para muitas pessoas esse sentimento confuso e indomável pode vestir uma roupagem diferente e representar um perigo eminente. Eu já vou contar para vocês tudo que deu errado nessa grande história de amor. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. No caso de hoje, nós vamos nos transportar lá para o ano de 2008, mais precisamente no dia 9 de junho de 2008, uma segunda-feira. A polícia foi acionada para atender uma emergência na cidade de Mesa, que fica no estado norte-americano do Arizona. As autoridades chegaram até o endereço indicado pelo denunciante e encontraram uma cena horrível. Um homem foi golpeado por pelo menos 25 vezes com um objeto que provavelmente seria uma faca de cozinha. Além dos ferimentos por seu corpo, havia ainda um corte profundo em sua garganta que começava de um lado e só terminava do outro lado de seu pescoço. Aquela era uma cena perturbadora e muito chocante. Após alguns minutos de análises preliminares, o perito forense localizou também um significativo ferimento na cabeça da vítima. Em poucos minutos foi constatado que aquele homem foi atingido também por uma arma de fogo. Os investigadores que estiveram no local tinham pelo menos uma opinião em comum. Quem quer que tivesse feito aquilo com o rapaz, com certeza estava muito zangado e com uma raiva descontrolada. Eles observaram também que as mãos do jovem estavam bastante machucadas, indicando que ele tentou se defender, tentou proteger o seu rosto, mas que não teve sucesso. O legista responsável por emitir o relatório sugeriu que a vítima tenha perdido sua vida imediatamente após o disparo. E essa foi uma declaração bastante perturbadora também, porque dava a entender que diversos ferimentos que estavam em seu corpo foram causados após a sua morte. A ideia de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi rapidamente descartada, porque nada na casa havia sido roubado, e então as autoridades classificaram o caso como homicídio. Além de tudo isso, em poucas horas as mídias já estavam frenéticas e divulgando todos os detalhes do ataque e também o nome da vítima. As mídias descobriram que aquele rapaz se chamava Alexander. Na verdade, Travis Victor Alexander, que nasceu no dia 28 de julho de 1997, na cidade de Riverside, que pertence ao estado da Califórnia. Ele era um entre os 8 filhos de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. A infância e adolescência do garoto não foram nada fáceis, e quando estava com apenas 11 anos de idade, ele foi enviado para morar provisoriamente com seus avós paternos. 9 anos depois, em 1997, seu pai veio a falecer, e com isso seus outros 7 irmãos também foram encaminhados para viver com a avó. Apesar de toda a dificuldade financeira e obstáculos emocionais, Travis se mostrou um grande vendedor. Ele tinha um talento incrível para essa área e grande facilidade de persuasão. Ele investiu nessa área e, após trabalhar em diversas pequenas empresas, conseguiu finalmente uma vaga como vendedor em uma empresa chamada Prepay Legal Services. Além de vender os planos disponíveis na empresa, ele ainda dava palestras e cursos de vendas e temas motivacionais. O que seria algo como os coaches de hoje em dia, sabe? Em meio a todos esses acontecimentos, o Travis conheceu a Igreja dos Mormons e decidiu se unir e seguir a sua fé. Os Mormons, pessoal, são os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Analisando friamente a rotina da vítima,
os investigadores concluíram que o responsável pelo ataque provavelmente pertencia ao círculo social do Travis. Isso porque ele trabalhava muito, muitas horas do dia e estava sempre viajando para visitar clientes já fidelizados e também viajava para outras cidades e estados para trabalhar na prospecção de novos clientes. A rotina dele era bastante simples e basicamente ele só trabalhava e ia para a igreja, o que levava a crer que os potenciais suspeitos seriam concorrentes na profissão, clientes insatisfeitos ou alguma outra pessoa ligada ao Travis de alguma maneira. As autoridades estavam trabalhando nessa direção porque era certo que a vítima conhecia o seu agressor, porque não existia na cena do crime sinais de arrombamento. Nada foi levado da residência e, como eu já disse para vocês, alguns dos golpes foram desferidos quando ele já estava sem vida. Essa atitude denuncia que o agressor estava com raiva da vítima, e isso só reforça a ideia de que eles já se conheciam. Os policiais decidiram então conversar com pessoas ligadas ao jovem. Eles entrevistaram familiares, colegas de trabalho, vizinhos e também amigos do Travis. E em todas as conversas um nome em comum era citado. Os amigos dele, inclusive, disseram que as autoridades deveriam investigar com mais atenção essa pessoa. E contaram com detalhes comprometedores sobre a relação que essa pessoa tinha com a vítima. As autoridades encaminharam todos os eletrônicos do Travis para a perícia e descobriram que as conversas, fotos e mensagens trocadas entre os dois reforçaram o que os amigos do Travis diziam, e a polícia se deu conta de que realmente precisava conversar com uma mulher chamada Jodi. Jodi Ann Aria nasceu no dia 9 de julho de 1980, na cidade de Salinas, no estado da Califórnia. Ela era filha do casal William e Sandra Aria. O William era filho de mexicanos e a Sandra era de ascendência alemã. No total, o casal teve 5 filhos. A Jodi tinha uma irmã mais velha, uma irmã mais nova e 2 irmãos mais novos. A infância da garota não foi nada fácil e ela sofreu diversos abusos. Seus pais utilizavam objetos como cintos e pedaços de madeira para castigar a garota. Ela admitiu muitos anos mais tarde que sentia um ódio gigantesco de seus pais e um desprezo maior ainda. A Jodi não concluiu o ensino fundamental, pessoal. Ela desistiu da escola devido às dificuldades de casa e a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família. Alguns anos depois, ela estudou e fez uma prova para tirar o certificado de conclusão do ensino médio. Aqui no Brasil, esse curso e a prova são conhecidos popularmente como supletivo ou até mesmo o EJA, que é Educação para Jovens Adultos. Por fim, assim que teve condições financeiras, ela concluiu um curso profissionalizante de fotografia e começou a fazer pequenos trabalhos esporádicos nessa área. O tempo passou e somente aquele trabalho não era suficiente para suas despesas pessoais. E ainda mais para ajudar em casa. Afinal, ela tinha 3 irmãos mais novos e ela precisava contribuir em casa para ajudar na criação dos irmãos. Quando ela estava com 21 anos de idade, no outono de 2001, a Jodi conseguiu um emprego de garçonete em um restaurante localizado no Ventana Spa, em Carmel. Nesse estabelecimento, ela conheceu um rapaz chamado Daryl Brower. Eles tinham muito em comum e se deram muito bem logo de cara. Ele era o gerente responsável pelos alimentos e bebidas do restaurante. E 2 anos depois, em 2003, eles assumiram oficialmente seu namoro. O jovem casal apaixonado decidiu que seria uma boa ideia se eles morassem juntos, mas a ideia de pagar aluguel não parecia nada atraente. Com isso, os dois acabaram se casando e compraram uma casa em Palm Desert, ainda na Califórnia. O acordo era que uma porcentagem do valor da mensalidade fosse pago pela Jodi, isso de acordo com a sua capacidade financeira, e a outra parte o Daryl pagaria. E inicialmente estava indo tudo muito bem e tudo muito lindo e belo para o casal. Acontece, pessoal, que a Jodi era uma pessoa ambiciosa e nada acomodada. Ela queria fazer mais dinheiro, ter mais coisas, e 3 anos depois, em fevereiro de 2006, ela conheceu a Prepay Legal Services e ficou tentada com a oferta de emprego.
Isso porque, como vendedora, era possível faturar muito dinheiro em apenas um mês. Ouvindo os conselhos do seu marido, inicialmente ela não abandonou o trabalho no restaurante, mas se entregou a uma rotina dura e desgastante de trabalhar em duas empresas e acumular longas horas de trabalho. Ela também conheceu alguns membros da Igreja dos Mormons e eles começaram a fazer visitas em sua casa para cantar louvores, estudar a Bíblia e orar. Mas ela não se batizou rapidamente. Ela foi aos poucos conhecendo melhor a igreja e observando lentamente seus ensinamentos. Acontece que aos poucos ela foi dedicando mais horas para trabalhar como vendedora e foi diminuindo a sua carga horária no restaurante. Em poucos meses, seu casamento começou a se deteriorar. O Darryl começou a reclamar que ela só tinha tempo para o trabalho e para a igreja, e as coisas só pioraram quando ela parou de pagar a sua parte na prestação da casa que eles tinham comprado juntos. E por fim, em dezembro de 2006, o casal decidiu se separar. Foi uma separação bastante amigável e os dois até ficaram se falando como amigos por bastante tempo. E essa informação é muito importante, pessoal. O fim do primeiro casamento dela foi assim, muito bom, eles se tornaram amigos depois, deu tudo certo, não teve nenhuma intercorrência. Enfim, pessoal, embora Jodi tenha se separado legalmente em dezembro, 3 meses antes, ou seja, setembro de 2006, ela conheceu o Travis em uma conferência da empresa que aconteceu em Las Vegas, no estado de Nevada. A Jodi ficou encantada com a forma dele de falar, seu carisma e poder de persuasão. Ela ficou arrebatada com tanta inteligência e coerência com as palavras. Além de trabalharem para a mesma empresa, havia outra coisa em comum. Os dois eram membros da mesma igreja. Quero dizer, o Travis era um Mormon dedicado e levava sua fé muito a sério. A Jodi, então, decidiu que precisava se aproximar dele. Ela queria isso. Os dois começaram a flertar e por fim ela disse estar totalmente convencida de sua fé. Então Jodi Arias foi batizada por Travis no dia 26 de novembro de 2006, em uma cerimônia que aconteceu no sul da Califórnia. Muitos anos mais tarde, ela admitiu que não estava totalmente convertida e que só se batizou para ficar mais perto do Travis. Ela declarou ter ficado apaixonada por ele desde o primeiro dia que o conheceu. Acontece que o Travis também ficou atraído pela jovem e por fim os dois assumiram um namoro em fevereiro de 2007. Nessa altura, o Travis estava com 29 anos e a Jodi com 26. A Jodi se mudou para a cidade de Mesa para ficar mais perto de seu amado. Mas quase 2 anos depois, em abril de 2008, ela acabou se mudando para Eureka, no estado da Califórnia, para cuidar dos seus avós. Travis e Jodi namoraram por quase 2 anos à distância. Não foi um fator impeditivo e eles estavam sempre viajando para se encontrar e matar a saudade. Os investigadores descobriram que esse namoro não foi nada tranquilo o quanto aparentava ter sido, e parecia mais um relacionamento bem tóxico e abusivo. Os amigos do Travis não tinham nada de bom para falar sobre o comportamento da Jodi. Eles eram unânimes em afirmar que a namorada da vítima era possessiva, controladora, ciumenta, violenta e completamente surtada. É importante dizer, pessoal, que embora Jodi tivesse poucas amigas, algumas de suas amigas mais próximas disseram que o Travis na verdade era tóxico e fazia com que a Jodi ficasse nervosa e perdesse o controle. O Travis tinha uma viagem a negócios marcada para 15 de junho de 2008 e contou para seus amigos que levaria a Jodi consigo. Na verdade, ele tinha feito esse comentário vários meses antes e até mesmo a Jodi chegou a comentar com todos os seus familiares que seu novo amor a levaria para uma viagem incrível para Cancún, no México. Acontece que, por motivos até então desconhecidos, cerca de 2 meses antes da data do embarque, em abril de 2008, o Travis solicitou na companhia aérea a troca da passagem. A Jodi não seria mais a sua companheira de viagem. Ele pediu para trocar a reserva para o nome de outra mulher. Os investigadores descobriram que cerca de 1 mês depois, em 28 de maio, um assalto misterioso aconteceu na casa dos avós da Jodi. Agora, lembra que eu falei para vocês que ela tinha se mudado para a Califórnia para cuidar dos seus avós? Então,
ela estava morando na residência quando aconteceu esse estranho assalto, e dentre os objetos subtraídos estava uma pistola automática. Quando periciaram o celular do Travis, os investigadores descobriram que no dia 2 de julho de 2008, alguns dias antes do corpo da vítima ser descoberto, ele e sua namorada trocaram diversas mensagens de texto e também aconteceram inúmeras chamadas telefônicas, sendo que algumas delas tiveram duração de apenas alguns segundos. As investigações apontaram também que a Jodi alugou um carro e visitou amigos no sul da Califórnia enquanto viajava para Utah, onde participaria de um congresso da empresa. Ela ligou para um amigo chamado Ryan Burns e pediu para se encontrar com ele após o congresso. No dia 4 de julho de 2008, Travis não compareceu a uma importante reunião de negócios, e isso foi bastante suspeito. No dia seguinte, dia 5 de julho, a Jodi se encontrou com o seu amigo Ryan na cidade de Salt Lake City, em Utah. O Ryan conversou com a equipe de investigações e informou que achou estranho a Jodi ter pintado os cabelos. Ela nunca fazia isso. Ele disse ainda que percebeu que as mãos dela estavam com alguns ferimentos, mas quando ele perguntou sobre isso, ela desconversou dizendo que não era nada, que tinha se ferido enquanto estava trabalhando. No dia 6 de julho, a Jodi saiu de Salt Lake City e dirigiu para a Califórnia. Nesse meio tempo, ela fez diversas ligações para o Travis e deixou algumas mensagens no correio de voz. Jodi devolveu o carro para a locadora no dia 7 de julho de 2008. E no total ela tinha rodado quase 5.000 quilômetros com o veículo. O funcionário da locadora foi ouvido e disse que o carro foi devolvido sem qualquer tapete, mas como ele não tinha certeza de que a cliente havia retirado o veículo com ou sem os tapetes, ele acabou não falando nada e apenas entregou os comprovantes e deixou ela ir. Ele afirmou também que nem precisou lavar o carro, porque já estava lavado por fora e limpo e higienizado por dentro. Bom, pessoal, nós finalmente chegamos então no dia 9 de junho de 2008. Os amigos do Travis não estavam conseguindo falar com ele e já fazia alguns dias que ele não dava notícias e nem aparecia na igreja. Alguns amigos então marcaram de ir até a casa dele para verificar se estava tudo bem e aproveitar para fazerem uma oração juntos. Quando chegaram na residência, eles encontraram outros amigos do Travis, que moravam na casa ao lado. Esses amigos disseram acreditar que o Travis estivesse viajando, porque já fazia uns 4 ou 5 dias que eles não viam ele, mas eles não desconfiaram que estivesse algo fora do normal, porque afinal esse era o trabalho dele, ele viajava muito. Então após alguns minutos eles encontraram as chaves da casa do amigo e entraram na residência. Haviam grandes manchas de sangue fazendo uma trilha até o banheiro principal da casa, onde o corpo da vítima foi encontrado no chuveiro. A polícia foi chamada e os policiais encontraram aquela cena horrível que eu contei para vocês no início do vídeo. Logo que os investigadores chegaram no local, os amigos do Travis acusaram a Jodi, dizendo que ela estava perseguindo o rapaz e que ele não queria mais namorar com ela. Mas além dela não aceitar o término, ela tinha invadido a conta dele do Facebook e estava furando os pneus do seu carro. Ela estava agindo basicamente como uma stalker. Os policiais estavam vasculhando a residência quando encontraram dentro da máquina de lavar uma câmera digital. O aparelho foi colocado dentro da máquina propositalmente, com a intenção de destruir o objeto. Mas ainda assim os peritos conseguiram recuperar as imagens excluídas e descobriram imagens sensuais dos dois, tiradas por volta das 14 horas do dia 4 de junho de 2008. Existiam ainda mais 2 fotos que eram bastante interessantes. Uma foi tirada às 17h30 e era do Travis, ele estava no chuveiro, mas ainda estava vivo, e a outra foi tirada alguns minutos depois, mas naquela foto ele já estava deitado no chão, agonizando com um sangramento incontrolável. Impressões digitais com sangue foram descobertas na parede do corredor do banheiro, e os testes voltaram positivos para correspondência de DNA, tanto da Jodi quanto do Travis. Bom, pessoal, essas imagens davam conta de que o Travis já estava sem vida naquele banheiro desde o dia 4 de junho,
que foi justamente o dia que ele tinha perdido aquela reunião importante. Os policiais conduziram a Jodi para a delegacia e durante seu primeiro interrogatório, ela negou ter qualquer envolvimento com a morte do rapaz. No momento em que ficou sozinha, as câmeras de segurança flagraram o comportamento bizarro da Jodi. Ela cantava, dançava e até mesmo ficou com as pernas para cima, grudada na parede, plantando bananeira. Ela foi liberada para voltar para sua casa e os investigadores continuaram trabalhando nesse caso por mais alguns dias. Por fim, exatamente um mês depois, no dia 9 de julho de 2008, Jodi Arias foi indiciada pelo assassinato em primeiro grau do Travis Alexander. Ela estava em sua residência quando foi presa no dia 15 de julho e 2 meses depois, em 5 de setembro de 2008, ela foi extraditada para o Arizona. Ela se declarou inocente da acusação de assassinato em primeiro grau e disse em uma entrevista para um jornal que nenhum júri a condenaria, porque ela era uma mulher totalmente inocente. Entretanto, para os investigadores, ela deu diferentes depoimentos que explicariam seu possível ou não envolvimento no falecimento do Travis. Ela deu seu primeiro depoimento afirmando que não esteve na cidade de Mesa no dia do assassinato. Depois mudou essa versão e disse que 2 assaltantes invadiram a casa do Travis. Eles imaginaram que a casa estivesse vazia e assim que perceberam os 2 na residência, eles assassinaram o Travis e atacaram a Jodi. Por isso, ela estava com as suas mãos machucadas. Os investigadores prosseguiram e continuavam entregando provas para o caso da promotoria. E foi após quase 2 anos que a Jodi Arias mudou totalmente seu discurso. Ela pediu para falar com os investigadores e o promotor do caso e afirmou que, na verdade, ela tirou a vida do Travis em legítima defesa, alegando que havia sofrido violência doméstica. O julgamento teve início no Tribunal Superior do Condado de Maricopa e teve como magistrada a juíza Sherry Stephens. A seleção do júri começou no dia 10 de dezembro de 2012 e no dia 3 de janeiro de 2013 a promotoria solicitou a pena capital. Do outro lado, Jodi foi representada por 2 advogados que afirmaram que sua cliente cometeu um homicídio justificável porque ela agiu em legítima defesa. Ryan testemunhou para a promotoria e admitiu que o encontro dos 2, na verdade, foi um encontro romântico, e enquanto eles estavam se beijando, ele percebeu que as mãos da Jodi estavam machucadas, e ela disse que se cortou enquanto trabalhava em um bar. Em seguida, um investigador testemunhou e informou ao tribunal que esse tal bar onde a Jodi disse ter se machucado nem sequer existia. Ela tinha inventado tanto o nome do bar quanto o nome da cidade onde ele supostamente estava localizado. A promotoria alegou também que o suposto assalto na casa dos avós da Jodi foi uma farsa e que ela roubou a arma de seus avós, já com a intenção de tirar a vida do Travis. Isso porque ele já tinha tentado terminar com ela e inclusive cancelou a viagem deles para o México, colocando outra mulher em seu lugar. A promotoria apresentou como prova dessa afirmação a bala encontrada no local do crime, que era o mesmo calibre da arma roubada da casa dos avós da acusada. Amigos do Travis testemunharam e disseram que a Jodi cortou os pneus do carro do ex-namorado por 2 vezes, e ele chegou a chamá-la de sociopata e contou para seus amigos que tinha medo dela. Um mês depois, Jodi Arias apresentou sua própria defesa no tribunal. Ela sentou-se diante do microfone e começou a falar. Ela testemunhou durante um total de 18 dias. Ela iniciou seu testemunho afirmando que foi abusada por seus próprios pais quando tinha cerca de 7 anos de idade. Depois, deu algumas explicações do porquê alugou um veículo no dia da morte do Travis. Nos dias seguintes, ela detalhou como eram suas relações íntimas com o namorado. Disse que ele estava se preservando para o casamento, conforme orientações de sua igreja, e por conta disso, eles tinham relações utilizando outras partes do corpo dela. Ela disse ao tribunal que para ela tudo aquilo era considerado relações sexuais, mas para ele não era bem assim, e ele dizia não estar em pecado, porque eles não tinham utilizado a maneira tradicional. A Jodi falou ao tribunal também que o Travis tinha admitido para ela
que sentia forte atração por meninos e meninas vestidos com roupas sociais, embora os peritos da promotoria tenham dito em testemunho que não encontraram nenhum material pornográfico nos aparelhos eletrônicos da vítima. Conforme os dias foram passando, o testemunho da Jodi foi gradualmente pendendo para uma cena de abusos e violência doméstica. Ela disse que aos poucos o Travis foi se tornando violento, agressivo e chegou a machucá-la por diversas vezes. As coisas foram evoluindo e ficando piores, até que tudo saiu do controle quando ela, sem querer, deixou a câmera fotográfica nova dele cair dentro da máquina de lavar. Travis teria então partido para cima dela, o que a obrigou a se defender, e por fim ela tirou a vida dele em legítima defesa. Mas essa, pessoal, já era a terceira justificativa diferente que ela dava para a morte do Travis, e isso deixou o júri bastante incomodado. Além do mais, a promotoria chamou ex-namoradas da vítima para testemunhar, que alegaram que o Travis nunca foi um homem violento e sempre tratava as mulheres com muito carinho e respeito. Esse julgamento estava longe de terminar e tanto a defesa quanto a acusação estavam armados até os dentes. Os advogados da defesa chamaram o psicólogo Richard Samuels para testemunhar e ele falou por 5 dias. Richard afirmou que a Jodi estava sofrendo de estresse agudo no momento do assassinato, o que colocou seu corpo em estado de transe e, para se defender, seu cérebro parou de reter as memórias. Ela estava em um estado de lutar ou morrer e, por um pequeno período de tempo, ela ficou sem memória e por isso tinha dado aquelas 2 primeiras explicações. Mas o fato é que ela tinha agido em legítima defesa e agora ela se lembrava muito bem disso. Richard Samuels também diagnosticou Jodi Arias com transtorno de estresse pós-traumático. O testemunho do Richard foi seguido de outra profissional chamada Alice Laviolette, que é uma psicoterapeuta especializada em violência doméstica. Ela afirmou ao tribunal que a Jodi foi vítima de violência doméstica e que as vítimas desse tipo de violência não contam nada a ninguém, porque se sentem envergonhadas e humilhadas. A essa altura eu nem preciso dizer para vocês que a promotoria estava se revirando na cadeira, preciso? Assim que tiveram oportunidade, eles chamaram a psicóloga clínica Janine DeMarte, que afirmou que não encontrou nenhuma evidência de que a Jodi tivesse sido abusada de nenhuma maneira. Disse também que não encontrou evidências de transtorno pós-traumático e muito menos de amnésia temporária. Amnésia, pessoal, para quem não sabe, é uma perda de memória. Janine concluiu que, muito ao contrário de tudo isso, a Jodi sofria de transtorno de personalidade limítrofe, mostrando sinais de imaturidade e senso de identidade instável. A profissional terminou explicando aos jurados que pessoas que sofrem desse distúrbio têm a sensação de estar sendo abandonadas pelos outros. Nos dias seguintes, a defesa apresentou o testemunho de um novo psicólogo que foi logo em seguida combatido por uma psicóloga forense que testemunhou para a promotoria. Os promotores apontavam que a Ré tinha premeditado tudo e que fez isso por não aceitar viver sem a companhia do Travis. Já a defesa combatia com veemência essa tese, alegando que ele só perdeu a vida porque a Jodi estava se defendendo de um ataque violento contra a sua pessoa. A defesa admitiu que a culpa de sua cliente era de, no máximo, um homicídio culposo e nada além disso. O caso da Jodi Arias estava sendo noticiado em todo o país e seu julgamento se tornou midiático e estava custando milhões de dólares. Um membro do júri foi destituído por má conduta e a defesa tentou anular o julgamento, mas o juiz recusou a solicitação. Depois disso, mais 2 jurados deixaram a composição, um por motivos de saúde e outro porque foi preso depois de dirigir embriagado. Após 5 meses de julgamento, no dia 7 de maio de 2013, o júri se retirou para fazer suas deliberações e após 15 horas voltou com seu veredito. Jodi Arias foi considerada culpada de assassinato em 1º grau. Para a promotoria, essa era uma batalha parcialmente vencida. Agora eles precisavam convencer o júri de que a condenada deveria ser sentenciada à pena capital. Nos casos em que ocorre, essa fase é chamada de fase de agravamento.
10 dias depois começou a fase da sentença e a Jodi aproveitou esse momento para pedir ao tribunal que fosse condenada à prisão perpétua. Esse pedido, pessoal, ia na contramão de uma entrevista que ela tinha dado a uma emissora alguns meses antes. Naquela altura, ela havia dito que preferia morrer ao passar o resto de sua vida atrás das grades. Pessoal, quem acompanha meu canal já sabe que o juiz só pode acatar a recomendação de pena capital do júri se a decisão for unânime, isto é, todos os membros do júri precisam concordar que essa sentença deve ser aplicada. Caso contrário, ela não pode ser recomendada ao juiz. No caso da Jodi Arias, 8 jurados eram favoráveis à pena capital e 4 não concordaram com essa sentença. Por isso, o julgamento da sentença foi anulado. Com isso, a defesa viu a oportunidade de correr atrás da pena de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Eles protocolaram recursos e mais recursos, um em cima do outro, acusando inclusive a promotoria de violar direitos básicos de sua cliente, além de denunciar que o peso da mídia em cima do caso havia movimentado a opinião pública e isso estava levando sua cliente a ter uma condenação tendenciosa e parcial. Bom, para resumo da ópera, em 21 de outubro de 2014, o novo julgamento da sentença de Jodi Arias começou. Em 5 de março de 2015, mais uma vez o julgamento de sentença foi anulado, porque o júri estava num impasse de 11-1, ou seja, 11 jurados queriam a pena capital e um deles não queria. O juiz do caso passou a ter a opção de prisão perpétua sem condicional, ou prisão perpétua com condicional após 25 anos. E no dia 13 de abril de 2015, Jodi Arias foi sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. A advogada da condenada falou com a mídia e garantiu que a Jodi só disse a verdade, que foi vítima da mídia e recebeu até ameaças de morte de pessoas alvoroçadas com toda a repercussão do caso. Já os familiares e amigos do Travis afirmaram que estavam felizes que a justiça tinha finalmente sido feita e que a Jodi era uma mulher desequilibrada e que teve o que mereceu. Em junho de 2015, Jodi foi condenada a pagar $32 mil de indenização aos familiares do Travis. Jodi Arias está encarcerada no complexo prisional do estado do Arizona. E esse caso é muito doido, pessoal, e eu quero indicar para vocês mais 2 casos muito semelhantes que eu tenho certeza que vocês vão cair de costa. Eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. E se você chegou até aqui comigo, pessoal, como sempre, né, eu já vou pedir, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.